Olá, sombrios! Tudo bem? Eu espero que sim. Tava com saudade de vocês, mas foi importante para mim, foi necessário, eu estava muito cansada. Mas agora já tô de volta. E antes de começar o vídeo, eu já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro, faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Assim que Orofer e Thor atravessaram o portal, ele se fechou suavemente como um sussurro, e a porta imponente desapareceu em um brilho etéreo, deixando apenas a parede nua e silenciosa como antes. A biblioteca, agora banhada pela luz suave da lua que entrava pelas janelas entreabertas, parecia mais ampla e vazia. As sombras dançavam suavemente pelas estantes repletas de livros antigos, e o leve crepitar do fogo na lareira ao fundo quebrava o silêncio que se instalara. Sirius, o Kenizu, um felino mágico de pelo lustroso e olhos brilhantes que pareciam conter estrelas, aproximou-se de Mitra. Com um movimento gracioso, ele se enroscou entre as pernas dela, sua cauda espiralando de forma quase teatral. "Será que ele vai conseguir?" perguntou Sirius, sua voz carregada de uma curiosidade quase infantil, mas com um toque de preocupação genuína. Mitra abaixou-se para pegá-lo no colo, acariciando suavemente suas orelhas pontudas. "Eu tenho certeza que vai, Sirius", respondeu ela. Sua voz confiante, embora o brilho em seus olhos traísse uma pontinha de incerteza. Viu a armadura dele? É de um elfo acostumado a grandes batalhas. Um jaguardarte não será um adversário tão poderoso assim. Tenho certeza de que logo ele resolverá. Antes que Sirius pudesse responder, Aldrin, o pequeno Corrigan, de cabelos dourados e olhos verdes brilhantes, que estava sentado na ponta da mesa de frente para a lareira, interrompeu. "O jaguardarte que o mestre Eldarion vai enfrentar não é como os da Primeira Era", disse Aldrin, sua voz carregada de gravidade. "Este foi criado pelo Gu. Não será um adversário fácil de se vencer." Mitra caminhou até onde Aldrin estava e colocou Sirius em uma cadeira acolchoada com tecido azul escuro. Depois sentou-se em outra. O ambiente ao redor parecia ainda mais intimista, com o calor do fogo iluminando suas feições. As prateleiras de livros ao fundo lançavam longas sombras sobre o chão de madeira polida, e o aroma de pergaminhos antigos misturava-se ao leve perfume de flores noturnas que entrava pelas janelas entreabertas. Ela olhou de Aldrin para Sirius e perguntou, sua voz quase num sussurro diante da seriedade do assunto: "Por que esse Gu está me caçando? E o que você quis dizer com eu não saber o que eu sou, Sirius?" Aldrin franziu a testa, suas mãos pequenas tamborilando sobre a madeira da mesa. Ele trocou um olhar significativo com Sirius antes de responder. "O que acha, Kenizu?" perguntou ele. "Devemos contar a ela ou deixar que o mestre Eldarion o faça?" "Acho que a parte da profecia podemos contar", respondeu Sirius, limpando uma de suas patas com um ar calculado. "Afinal, todas as criaturas mestiças e as puras já sabem. Mas o resto, como a promessa que ele fez ao pai dela, o rei Elar, isso deve ficar para o próprio Eldarion contar." Mitra inclinou-se para a frente, cruzando os braços sobre a mesa e encarando os dois com determinação. "Já que vocês dois chegaram a um acordo, tem minha total atenção", disse ela, sua voz firme, mas com um toque de súplica. Os dois trocaram outro olhar, como se ainda estivessem pesando suas opções. Antes que hesitassem mais, Mitra acrescentou, quase brincalhona: "Olhem, eu assumo total responsabilidade. Direi ao senhor Eldarion que fui muito chata e os atormentei até que perdessem a paciência e me contassem tudo. Mas, por favor, eu preciso saber o que está acontecendo e por que uma profecia, que, como ele disse, afeta a sobrevivência de todas as criaturas, foi escondida de mim." Aldrin soltou um suspiro pesado e, com um salto ágil, sentou-se na beira da mesa de frente para Mitra.
Sua expressão estava mais séria do que nunca. Não é que esconderam de você, começou ele com cautela. Nós, os seres mágicos que conhecemos a profecia, não sabíamos que era você a escolhida. Mitra inclinou a cabeça levemente intrigada, e sua voz saiu baixa, quase inaudível. E qual é essa profecia? Aldrin então começou sua narrativa, sua voz reverberando suavemente pela biblioteca, como se as paredes enfeitadas com prateleiras de madeira escura fossem cúmplices silenciosas do conto que estava prestes a ser desvendado. A chama da lareira projetava sombras nas estantes repletas de livros antigos, e o crepitado fogo adicionava um ritmo sutil à atmosfera envolvente. Do lado de fora, o som de grilos ecoava na noite tranquila, enquanto a luz da lua que entrava pelas janelas entreabertas conferia um brilho prateado ao ambiente. O ar estava impregnado com um leve aroma de pergaminhos envelhecidos e flores noturnas, criando um contraste agradável com o calor reconfortante da lareira. Mitra, sentada à mesa próxima ao fogo, descansava os braços cruzados sobre a superfície de madeira polida, ouvindo atentamente cada palavra de Aldrin. Sirius, enrolado na cadeira, acolchoado ao lado dela, observava com os olhos brilhantes, ocasionalmente movendo as orelhas sensíveis como se captasse nuances que apenas ele podia perceber. Aldrin, pequeno mas imponente em seu jeito próprio, levantou-se e caminhou com passos medidos até o centro da mesa. Seu manto simples contrastava com a força das palavras que começava a proferir, como se cada uma delas estivesse carregada com o peso das eras passadas. Na primeira era, antes que o mundo fosse marcado pela decadência dos humanos, existia Dilmun, começou ele, sua voz pequena preenchendo o ambiente, um reino vasto e glorioso que abrigava outros reinos dentro de si. Enquanto falava, seus olhos verdes pareciam brilhar ainda mais, refletindo a luz tremeluzente da lareira. Ele gesticulava de forma quase teatral, como se moldasse as imagens de sua narrativa no próprio ar. Era um reino onde a luz do sol banhava jardins floridos e campinas verdejantes. Os vales sempre verdes e as montanhas majestosas completavam a paisagem, enquanto a noite, Dilmun, tornava-se mágico, iluminado por belos seres alados e fosforescentes, que dançavam sob o brilho das estrelas. Os detalhes pintavam um quadro tão vívido que Mitra quase podia ver as paisagens descritas. Ela se imaginava caminhando pelas campinas, tocando a exuberante vegetação noturna e ouvindo as melodias encantadoras trazidas pelo vento. Os rios que serpenteavam por entre os prados verdejantes tinham águas cristalinas e puras. Continuou Aldrin. A paixão em sua voz era evidente. Seus habitantes, criaturas mágicas e imortais, viviam em perfeita harmonia com os humanos que lá residiam. Ele fez uma pausa olhando para Mitra, que estava tão completamente absorta na narrativa. Até mesmo Sirius, que normalmente fazia comentários sarcásticos, permanecia em silêncio. Entre esses reinos encantados, havia Tir na Nog, as vastas campinas e florestas que eram lar da maior manada de centauros já vista. E Cassim, o rei centauro, governava essas terras com graça e força incomparáveis. Aldrin descreveu Cassim com uma precisão admirável, pois o conhecia pessoalmente. Ele falava do pelo dourado como o sol, da transição perfeita entre o corpo equino e a parte humana, dos olhos verdes como esmeralda e da voz que podia comandar tanto um exército quanto acalmar uma criança assustada. A cada palavra, o ambiente ao redor parecia se tornar parte da história, como se as sombras nas paredes fossem ecos de um passado distante. O som do fogo, os grilos lá fora e até mesmo o ranger ocasional da madeira pareciam acompanhar o ritmo da narrativa de Aldrin, criando uma sinfonia discreta para o conto épico que ele compartilhava. Um dia, Cassim avistou uma caravana real, que atravessava uma das estradas que cortavam as vastas campinas de Tir na Nog. Era uma caravana de humanos do reino de Aru.
uma terra próspera conhecida por seus campos férteis, canais de água doce e jardins floridos, que exalavam fragrâncias delicadas. O clima ameno e estável faziam de Iaru um reino de abundância agrícola, sustentando sua população e alimentando o comércio vibrante com os reinos vizinhos. A caravana regressava de uma visita diplomática ao reino de Iuga, situado nas montanhas, lar dos anões mestres de mineração e de forja. O rei Iolaus, soberano de Iaru, havia adquirido joias e gemas preciosas, tesouros raros forjados pelas habilidosas mãos dos anões. Dessa vez, sua jovem filha, a princesa Wailin, o acompanhava pela primeira vez em uma expedição tão longa. Enquanto a carruagem deslizava pela estrada, Cassim, caminhando pelas campinas ao lado de sua manada, avistou o cortejo. A luz dourada do sol do fim da tarde iluminava a paisagem, dando às carruagens um brilho quase etéreo. No entanto, não foram os estandartes de Iaru, nem o brilho dos metais preciosos que chamaram sua atenção. Dentro de uma das carruagens, a princesa Wailin afastou ligeiramente a cortina de veludo para observar a paisagem. E talvez por capricho do destino, seus olhos capturaram a figura imponente de Cassim ao longe. Seus movimentos delicados chamaram a atenção do rei centauro, que virou-se na direção da carruagem. Por um momento que pareceu eterno, seus olhares se encontraram. Cassim, com sua postura majestosa e aura de autoridade, ficou paralisado pela delicadeza e beleza etérea da jovem. Os olhos de Wailin, amplos e curiosos, encontraram os dele, profundos e cheios de sabedoria. Algo inexplicável e antigo pareceu se despertar naquele instante. Uma conexão que transcendia palavras. O tempo ao redor desacelerou. O canto dos pássaros e o som dos cascos das carruagens pareciam distantes, enquanto um vínculo invisível, mas inegável, se formava entre eles. Cassim, normalmente reservada em suas emoções, sentiu uma ternura inesperada preencher seu peito. Wailin, por sua vez, experimentou um calor reconfortante, como se sua alma reconhecesse algo familiar e precioso. O rei Iolaus, absorto em seus pensamentos, não percebeu o momento mágico que acontecia ao seu lado. A carruagem prosseguiu seu caminho, mas a princesa não desviava os olhos de Cassim, até que ele desaparecesse da vista. Nos dias que se seguiram, Cassim não conseguiu tirar Wailin de seus pensamentos. Movido pela curiosidade por algo mais profundo que ele não sabia descrever, procurou se informar sobre ela. Descobriu que ela era a única filha do rei Iolaus, um governante conhecido por sua seriedade e habilidade como negociador. Desde a morte de sua esposa, Iolaus criara a filha sozinho, moldando-a com carinho e proteção. Wailin já era uma jovem mulher de beleza radiante. Era o maior tesouro de seu pai. Contudo, Iolaus, preocupado em assegurar o futuro de Iaru, já havia começado a planejar um casamento vantajoso para ela, pretendendo uni-la ao filho de um nobre elfo de Alferrim, o reino dos elfos. Mas o coração da princesa já havia escolhido. Desde o momento em que seus olhos encontraram os de Cassim, ela sabia que algo extraordinário estava destinado a acontecer. Cassim, o imponente rei centauro, caminhava com determinação pelas campinas que separava Tirnanog e Iaru. As vastas planícies verdes, pontuadas por flores silvestres que dançavam ao sabor da brisa, pareciam refletir a calma exterior que ele exibia, mesmo que seu coração estivesse tomado por um turbilhão de emoções. O céu acima era um mosaico de azul e branco, com nuvens macias que lançavam sombras preguiçosas sobre o solo. Ao longe ele podia ver o reino de Iaru, com um esplendor de torres douradas, muralhas brancas e campos cultivados que se estendiam como um tapete de tonalidades vibrantes. Determinado a cortejar a princesa Wailin e garantir sua mão em casamento, Cassim decidiu investigar tudo o que podia sobre o reino humano. Descobriu que o rei de Iaru, Iolaus, era um governante justo, mas severo, conhecido por sua paixão por tesouros raros. Com essa informação,
Cassim usou o que tinha de melhor. Ele reuniu o que de mais precioso havia em seu reino: gemas raras lapidadas com perfeição, ouro puro em formas intricadas, artefatos antigos que carregavam histórias ancestrais e itens mágicos capazes de deslumbrar até os olhos mais exigentes. Cada item foi escolhido com extremo cuidado, um reflexo do valor que Cassim dava ao coração de Wailin. Com tudo preparado, ele partiu. Quando chegou ao reino de Aru, o impacto de sua presença foi imediato. O sol da manhã lançava reflexos dourados sobre sua pele equina brilhante, enquanto seu torso humano emanava uma força e majestade inegáveis. A cidade estava empolvorosa. Os habitantes pararam suas atividades para observar o rei Centauro, que com um ar sereno caminhava pelas ruas pavimentadas de pedra. As construções de pedra branca, adornadas com trepadeiras floridas e os canais de água cristalina, que serpenteavam pelo centro da cidade, ofereciam um contraste encantador à figura de Cassim. Os murmúrios começaram. É o rei Centauro. Olha a imponência dele. Alguns o olhavam com espanto, outros com desconfiança. No entanto, ninguém podia negar que havia algo magnífico em sua presença. Diante do imponente palácio de Yaru, Cassim foi recebido por guardas em armaduras reluzentes. As grandes portas esculpidas com cenas de batalhas antigas se abriram, revelando um salão de mármore, adornado com tapeçarias ricas e lustres de cristal. No centro, sentado em um trono ornamentado com ouro e gemas, estava o rei Olaus. Cassim aproximou-se com passos firmes, sua aura de autoridade preenchendo o espaço. Ele fez uma reverência respeitosa antes de se dirigir ao rei. Em seguida, abriu seus baús, revelando os tesouros que trouxera. A sala foi preenchida por suspiros de espanto, enquanto gemas brilhavam como estrelas capturadas e artefatos exalavam uma energia antiga e poderosa. Com palavras eloquentes, Cassim declarou suas intenções. Falou de sua honra, de seu amor sincero por Ailin e de como ele estava disposto a oferecer o que tinha de melhor para tê-la ao seu lado. Porém, mesmo impressionado pelos tesouros, o rei Olaus não conseguiu ver além da aparência de Cassim. Um centauro? Ele disse com desdém, sua voz reverberando pelo salão. Eu jamais permitirei que minha filha, uma princesa humana, se una a algo como você. As palavras cortantes como lâminas. Cassim, contudo, não permitiu que sua expressão denunciasse a dor. Com dignidade, aceitou a rejeição e a ordem para deixar o reino. Do alto de uma varanda, Wailin assistia a cena com o coração partido. As lágrimas ameaçavam cair, enquanto ela via o rei Centauro suportar a humilhação com uma força e bravura que apenas aumentava sua admiração. Quando Cassim ergueu o olhar para ela, seus olhos se encontraram novamente, e naquele instante, sem palavras, uma promessa foi selada. Ele não desistiria dela, e ela jamais esqueceria a nobreza de seu amor. Cassim saiu do palácio caminhando de volta pelas ruas que antes o haviam admirado. A chama de seu amor por Ailin, longe de se apagar, ardia mais forte do que nunca.